Bem, o desenvolvimento dessa atividade produtiva da industrial inglesa vai, como nós vimos, migrar para o norte da Europa, depois, no final do século XIX, vai chegar aos Estados Unidos. E ao chegar aos Estados Unidos, essa atividade industrial vai se constituir no que nós chamamos da Segunda Revolução Industrial. No finalzinho do século XIX, nós vamos ter a criação de um novo padrão energético, baseado principalmente na combustão do petróleo e na energia elétrica. E esta vai ser uma grande revolução na capacidade produtiva do modelo econômico capitalista. Isso porque a energia elétrica ela vai libertar, entre aspas, a localização da atividade fabril da matéria-prima. Enquanto a indústria inglesa precisava estar localizada necessariamente junto às minas de carvão, a indústria da Segunda Revolução Industrial, que vai ser basicamente o símbolo dessa atividade industrial, a indústria siderúrgica, a produção de aço, e o operário metalúrgico, ela não vai precisar mais estar vinculada aonde a energia elétrica é produzida ou aonde o petróleo é encontrado. O desenvolvimento dos transportes, a criação de grandes navios que podem transportar petróleo a longas distâncias, a um tempo relativamente curto, e a energia elétrica, que pode ser transportada a longas distâncias e a custos baixos, liberta a indústria para buscar outras variáveis mais rentáveis do que a matéria-prima, como mercado consumidor, isenções fiscais, outras variáveis que possam acrescentar no seu processo produtivo. Temos também o início de toda a grande discussão ambiental que temos na atualidade. Todas as questões vinculadas à poluição, aquecimento global, efeito estufa, buraco na camada de ozônio, enfim, as grandes discussões climáticas no período contemporâneo, elas são fruto exatamente da escolha desse padrão metabólico baseado nos combustíveis fósseis que tem início, podemos falar já na Inglaterra com o carvão, mas essencialmente com a Segunda Revolução Industrial, que vai ser a energia elétrica e fundamentalmente o petróleo e as matérias-primas agora artificiais e sintéticas. O plástico, o próprio mercúrio, o chumbo, são elementos que começam a povoar o planeta Terra. Então temos o primeiro modelo de fato de incompatibilidade com os ritmos da natureza de produção são esses da Segunda Revolução Industrial. Ou seja, relativamente um tempo curto, do final do século XIX até o final do século XX, quando vamos ter, de fato, essa discussão mais à tona. Um outro fator que a Segunda Revolução Industrial vai criar, reorganizando o espaço por onde essa indústria chega, vem a ser a chamada hierarquia urbana. Qual o significado disso? Como a Segunda Revolução Industrial vai ter uma importância muito grande, além da produção, a circulação, o que isso significa? Para, por exemplo, uma fábrica de automóveis, eu vou precisar ter uma loja que vende automóveis, uma loja que faz seguro de automóveis, que vende acessórios, enfim, vamos ter um setor de serviços que vai empregar mais gente e movimentar mais recursos do que a própria fábrica que produz automóveis. E isso vai diferenciar as cidades entre si. Essa hierarquia urbana vai se constituir na diferenciação entre as cidades a partir da sofisticação ou da diversidade do tipo de serviços que cada cidade é capaz ou possui para oferecer. Então teremos desde as cidades, por exemplo, se formos pegar o Brasil, como chamadas metrópoles nacionais, como São Paulo principalmente e até mesmo o Rio de Janeiro, que são cidades em que oferecem serviços que estão disponíveis apenas nessas cidades em todo o Brasil. Então, a área de abrangência e de influência geográfica dessas cidades é todo o território nacional. Abaixo dessas cidades, teríamos as metrópoles regionais, cidades como Recife, Salvador, Fortaleza, Belém, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Curitiba e algumas outras, Campinas, que são cidades que têm um setor terciário desenvolvido,
mas que tem regiões específicas, áreas geográficas delimitadas. Então, a cidade de Recife vai ter uma área de influência geográfica em função do seu setor terciário, né, na região Nordeste, Porto Alegre na região Sul e por aí vai. Nós teríamos aí a divisão em cidades que têm um grau de diversidade do seu setor terciário, mas nem tanto quanto as metrópoles nacionais, até chegarmos às cidades que têm um setor terciário pouquíssimo desenvolvido e diversificado, que são as pequenas cidades do interior, que só exercem influência nas áreas bem próximas, em volta, nos moradores dessa própria cidade. Então temos aí também uma modificação na relação entre essas cidades. E é o capital industrial que vai produzir, da segunda revolução industrial, que vai produzir essa hierarquia. Apenas nos lugares onde a fábrica ou o modelo industrial da segunda revolução industrial vai chegar e organizar o espaço, é que teremos uma hierarquia urbana completa. Exemplo do Brasil é o caso do estado de São Paulo. Temos a metrópole nacional, São Paulo, temos uma metrópole regional, Campinas, até mesmo Santos, e temos as cidades locais, né, cidades menores do interior, sem grande expressão do setor terciário. Em outros estados brasileiros, essa hierarquia não é completa, ela é interrompida. Ou algumas dessas cidades, nessa hierarquia, elas não existem, porque o capital industrial não se consolidou como uma lógica espacial presente, como foi no caso do estado de São Paulo. Isso para elucidarmos, ou darmos um exemplo de como essa hierarquia urbana se constitui na prática, né, e visualizarmos exemplos mais claros desse processo. Junto com isso, nós temos também o desenvolvimento do sistema de transportes ainda mais. Com a segunda revolução industrial, temos aí o surgimento do caminhão e do automóvel e do transporte rodoviário, além do transporte ferroviário. Isso vai criar uma flexibilidade intensa no transporte de mercadorias, porque agora, com o caminhão, eu posso levar o produto na casa do consumidor. Com a ferrovia, esse produto tinha que chegar até uma estação ferroviária numa cidade e dali ser distribuído. Não que esse processo não continue existindo, mas o caminhão e o automóvel vão dar uma individualidade, né, no processo de produção e de distribuição da produção das mercadorias, intensificando a capacidade de produção e de consumo, ajudando melhor, né, a diversificar essa quantidade e a qualidade. E o avião, né, como novo transporte aéreo, aí, né, que até então não existia, que vai dar um novo sentido às distâncias. O encurtamento de distâncias, de áreas, de mercados, que até então não podiam ser incluídos no âmbito do mercado, da troca de determinados comerciantes industriais, agora podem, né, porque os produtos podem ser transportados a longas distâncias num período curto. As cidades ganham também uma nova fisionomia. Como eu falei, além da hierarquia urbana, né, desse desenvolvimento do setor terciário, vai criando uma arquitetura diferenciada. Vamos observar que a cidade da segunda revolução industrial, ela vai precisar ser reorganizada para esses novos objetos criados. Até então, como não existiam carros e caminhões, as ruas das cidades podiam ser ruas estreitas, vielas. Só que com a chegada desses novos objetos, o espaço precisa disponibilizar-se ou adaptar-se a esses objetos. Estradas de rodagem precisam ser construídas para que os carros e os caminhões circulem, e as cidades precisam ganhar largas avenidas, que vão povoar uma característica como se fosse um clone. Toda grande metrópole, né, vai passar a ter grandes avenidas cortando as suas principais áreas, né? Então temos no Rio de Janeiro a Avenida Rio Branco, a Presidente Vargas, a Avenida Paulista em São Paulo, a Quinta Avenida né, em Nova York e várias outras cidades que passam a ganhar, né, um desenho para comportar o capital industrial da segunda revolução industrial. E é a partir da segunda revolução industrial que nós vamos ter também uma reorganização daquela antiga divisão internacional do trabalho, lembram? Aquela divisão em que países industrializados estão no comando, né, da relação produtiva, como se fosse a cidade e o campo, e os países, as colônias, elas forneciam a matéria-prima e serviam como papel de campo, né, sendo comandadas.
Com a segunda revolução industrial, principalmente no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma redefinição desse processo. As várias indústrias dos países industrializados vão transferir parte da sua produção para países que foram colônias e obtiveram independência política, como é o caso brasileiro, que nos anos 50 vai receber as montadoras de automóveis, montadoras de eletrodomésticos, enfim. Esses países industrializados vão transferir parte do processo produtivo, principalmente de montagem, para regiões que nós vamos começar a chamar de regiões periféricas ou então subdesenvolvidas, justamente para aproveitar uma mão de obra mais barata, uma legislação fiscal mais condescendente, uma legislação ambiental não tão rigorosa e as variáveis e os incentivos que esses países vão oferecer para tornarem-se atrativos ao investimento dessas empresas. Porque a chegada dessas indústrias vai ser sinônimo de modernidade, de avanços, de evolução, e toda a sociedade vê isso com bons olhos. Então os países vão meio que competir entre si para receber esses investimentos, associado ao interesse dessas grandes indústrias dos países europeus e também dos Estados Unidos, essencialmente dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, já era uma grande potência econômica e militar do mundo, começam a utilizar-se dessas outras áreas chamadas periféricas. Esse espaço da Segunda Revolução Industrial também é conhecido como espaço fordista, que é símbolo da Segunda Revolução Industrial, que é a indústria automobilística do Henry Ford, que vai criar um modo de produção, de gestão de produção contínua, com um trabalho não mais pago por dia, como era da primeira Revolução Industrial, em que o trabalhador fazia várias funções. Agora, a Segunda Revolução Industrial vai caracterizar-se por um trabalhador pago por tarefa específica, contratado por um mês de trabalho. Surgem aí as relações de trabalho que nós conhecemos atuais, as jornadas de tantas horas por dia de trabalho, tantos dias do ano de trabalho, a criação de férias, toda essa regulação de normas de trabalho que, de uma certa forma, nós conhecemos e muitas vezes almejamos, ela foi criada neste momento, por esse modelo da Segunda Revolução Industrial, que é o trabalhador, ou o trabalho pago por tarefa específica, ou seja, o trabalhador especializado. Agora, com o Fordismo, com a Segunda Revolução Industrial, nessa fábrica flexível, com máquinas que funcionam com a energia elétrica e a combustão do carvão, melhor, do petróleo, ele vai ser uma indústria muito mais veloz, mais dinâmica, com uma capacidade de produção muito maior do que a indústria inglesa. Com isso, vai se produzir de forma muito mais rápida e em maior quantidade. E o trabalhador agora especializado numa parte da produção, ele vai conseguir fazer aquilo de forma mais rápida. Temos isso, um exemplo claro desse momento, que foi feito de uma forma de representação desse cotidiano de vida dos trabalhadores dessa época, um clássico no cinema, que é o filme do Charles Chaplin, que é Tempos Modernos, em que mostra a rotina do trabalho numa empresa, numa indústria da Segunda Revolução Industrial, em que o trabalhador ele repete a mesma função o tempo inteiro e, consequentemente, ele não precisa mais parar, eliminando aquela porosidade que existia na primeira Revolução Industrial. Com isso, as jornadas de trabalho podem ser reduzidas, chegando ao suposto padrão aí ocidental criado nos Estados Unidos, que vinha a ser a jornada de 40 horas semanais de trabalho, com a folga no final de semana, no domingo. Então há uma regularidade nas relações, tanto dentro da própria fábrica quanto fora da própria fábrica. A cidade passa a se organizar em função dessa lógica. Os horários de início da jornada de trabalho, o final da jornada de trabalho, de que horas até que horas. Isso vai orientar o deslocamento dos transportes, dos meios de transporte na cidade. Basta nós verificarmos
os horários em que encontramos congestionamentos mais intensos, mesmo que nas grandes cidades contemporâneas os congestionamentos sejam quase que constantes. Mas existem períodos do dia, né, que é o deslocamento para o trabalho e o retorno do trabalho, que são os períodos do dia em que há maior dificuldade desse deslocamento. Justamente porque é a cidade se adaptando a essas formas de relações de trabalho que foram constituídas e a qual o trabalhador acaba tendo que se submeter ou vender a sua força de trabalho, né? Então, temos aí na segunda Revolução Industrial, né, esse trabalho pago por tarefa específica que vai gerar uma produtividade e um novo desenho no arranjo das cidades, né, e do próprio campo, porque o enfileiramento das plantas, dos plantations, né, das grandes plantações enfileiradas em grandes extensões de terras, também é uma característica do modelo fordista. Poderíamos generalizar isso para vários espaços da sociedade, nos espaços internos das escolas, do enfileiramento das carteiras, das disposições das salas de aulas, né? Existe aí toda, na arrumação da agricultura, né, da forma com que as plantas são organizadas. Então vai haver toda uma organização do espaço fora da fábrica, assim como foi a primeira Revolução Industrial também, né? Lembram a criação dos bairros operários, dos portos, das docas, né? Com a segunda Revolução Industrial nós vamos ter a mesma coisa. Vamos ter uma adaptação do espaço externo à fábrica para que essa fábrica funcione com as suas necessidades. E a segunda Revolução Industrial ela vai desenvolver-se até pós-Segunda Guerra Mundial, chegando ao que nós costumamos chamar de terceira Revolução Industrial. Para alguns autores não se trata bem de uma terceira Revolução Industrial, mas é uma revolução da informação, ou a modernização da segunda, enfim. Mas consideramos uma terceira etapa na atividade industrial capitalista, que vem a ser o final dos anos 60 e início dos anos 70, agora não mais nos Estados Unidos, mas no Japão. Também por uma indústria automobilística, né? Vai ser uma nova forma de gestão industrial, empresarial, aplicada à indústria de automóveis Toyota, no Japão, que vai caracterizar-se por um período da terceira Revolução Industrial, ou podemos chamar também de espaço toyotista, que vai estar vinculado ao desenvolvimento de novas técnicas, como a robótica, a microeletrônica, a biotecnologia, a química fina, que são as tecnologias contemporâneas, né? Então, no Japão que esse processo vai iniciar-se e que vai ser chamado aí de espaço toyotista ou terceira revolução industrial, e que vai estar muito baseado ainda nessas características da segunda, né? A energia elétrica, o petróleo continua sendo utilizado, mas técnicas novas surgiram, como a informática, como eu falei, né? A microeletrônica, a robótica, né? A biotecnologia, a engenharia genética, que são tecnologias que vão marcar esse novo processo produtivo. Então vai ser muito mais uma outra forma de gestão da produção, em que essa tecnologia agora vai conseguir dar um ritmo ainda mais veloz à produção. Se o modelo da segunda Revolução Industrial conseguiu fazer essa transformação, né, dando uma velocidade muito maior do que a primeira Revolução Industrial, a terceira vai criar um processo de produção totalmente informatizado, em que a produção pode ser reorganizada em pleno andamento, inibindo ou diminuindo a quantidade de produtos com defeitos. E com isso, diminuindo a margem de prejuízo e a mais-valia, né, relativa e absoluta maior da indústria. O espaço da fábrica da segunda Revolução Industrial, ela caracterizou-se por um espaço que segmentava o que disciplinava o trabalho intelectual e o trabalho manual. Existiam os funcionários pagos para pensar e os funcionários pagos para executar. Os engenheiros, né, planejando a produção e o movimento da fábrica, e os trabalhadores, os operários, que estavam no chão da fábrica e que recebiam o planejamento e tinham a cargo e a sua função de executar esse planejamento.
Então, até mesmo dentro da fábrica havia uma separação espacial nítida. Quem planejava o movimento da fábrica, os engenheiros, eles estavam na parte superior da fábrica e a parte inferior, o chão da fábrica, estavam os operários, numa nítida relação de hierarquia entre a concepção e a execução do projeto na produção da segunda Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial, o modelo japonês, vai aproximar a concepção da produção. Reuniões sistemáticas entre engenheiros e funcionários vão ser realizadas, porque começa a se perceber que aquele saber do operário ele é importante para reorientar a concepção da produção. Se uma peça que foi projetada, mas que ela não se encaixa com facilidade, ou ela se quebra com um determinado movimento no encaixe do veículo, por exemplo, são informações que o funcionário, o operário, tem, né, e que passa a ser valorizada. Então, até a própria fábrica toyotista vai aproximar espacialmente o local de trabalho dos projetistas, dos engenheiros, dos operários. E a própria tecnologia vai identificar ao longo da produção se existe algum problema na linha produtiva, podendo fazer a reorientação da produção sem ter que esperar que o produto defeituoso chegue até o final. Essa, inclusive, era uma característica do modelo fordista. O produto, mesmo identificado com defeito, ele já, uma vez na esteira de produção, não teria mais como ser revertido. E, portanto, isso correspondia a prejuízos, né? Ou minimizando os lucros do industrial. O toyotismo, então, passa a ser a terceira e última fase da etapa capitalista, que vai culminar com o período da globalização que nós temos hoje, né? O modelo toyotista, então, vai surgir no final do século XX, final dos anos 60, início dos anos 70, e vai caracterizar o período ainda em andamento ao qual nós estamos. A grande diferença do modelo toyotista de produção, né, capitalista, na terceira fase industrial, já que tivemos uma fase que foi a comercial inicial, né, no século XVI, ele vai ter uma característica que vai diferenciar-se das outras etapas industriais, não só pelo uso das tecnologias que eu acabei de citar, mas fundamentalmente porque enquanto a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial ambas conseguiram impor um padrão de arrumação espacial para a sociedade fora da fábrica, o modelo toyotista, aparentemente, não tem uma correspondência espacial nítida com os espaços fora da atividade produtiva. Ou seja, as cidades que nós vivemos ainda são as cidades fordistas, com as grandes avenidas, né, com a verticalização, que foram as mudanças realizadas pelo espaço fordista. Assim como o espaço também manchesteriano da primeira Revolução Industrial, com o surgimento daqueles bairros operários, das ferrovias. Então havia uma nítida relação entre a atividade industrial, aquele modelo industrial, e a sociedade fora da fábrica. Até o próprio campo hoje continua com o mesmo enfileiramento do modelo fordista. Então existe um descompasso hoje entre o espaço interno de produção, da lógica de produção, da terceira Revolução Industrial, ou o outro nome que queiramos dar, mas essa fase que corresponde ao período do final do século XX, que vai introduzir essas tecnologias contemporâneas, né, como a eletrônica, a robótica, a informática, e a organização do espaço externo da fábrica. Isso vai criar o que nós temos hoje, uma certa perplexidade teórica e conceitual, que é a dificuldade de compreender as transformações que vivemos na atualidade, pois elas não necessariamente se manifestam tão visivelmente no espaço em que vivemos. Existe hoje uma mistura e um hibridismo entre espaços que ainda são artesanais, da primeira Revolução Industrial, da segunda, uma cidade que é ao mesmo tempo fruto dessa primeira Revolução Industrial, ainda existem bairros operários em alguns lugares que é possível identificar, né? As ferrovias continuam existindo, as grandes avenidas da segunda Revolução Industrial estão presentes e podemos observar pontualmente algumas inserções
né, que nós chamamos de arte, ciência e técnica na construção arquitetônica. Um exemplo seriam as obras do Niemeyer, né, um exemplo de que as construções elas não são apenas para serem funcionais, para funcionar para abrigar um museu ou algo parecido, mas ela acaba se tornando uma obra de arte também, que se constitui um fenômeno novo na paisagem dos centros urbanos. As revitalizações de determinadas áreas das cidades para receberem eventos esportivos de grande magnitude, como teremos agora no Rio de Janeiro, né, mostram exatamente sinais de intervenções supostamente desta fase toyotista ou de uma outra fase que possivelmente estaremos em transição, mas que ainda não é possível identificar conceitualmente e teoricamente. Espero que tenha sido proveitoso o nosso encontro. Reforço a necessidade de consulta do material, né, didático referente à disciplina, da interação sempre que necessário com os tutores da disciplina para reforçar, né, os conteúdos estudados e também das atividades propostas pelo material da disciplina. Até uma próxima oportunidade.